Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Vou ler um texto do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desculpa sempre. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir? Apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado, em derredor de seus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, em razão da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos. E levar o nosso pensamento a Deus. Vamos com tranquilidade realizar uma oração neste momento para iniciarmos o trabalho da casa. Senhor Deus, bondosos amigos espirituais, benfeitores de luz e amor, neste momento em que nos reunimos para mais uma palestra de esclarecimento e elevação espiritual, rogamos vossa presença amorosa entre nós. Que os bons espíritos possam envolver a nossa palestrante com vibrações de paz, inspiração e sabedoria, para que suas palavras toquem os nossos corações e despertem em nós a vontade sincera de progredir moral e espiritualmente. Pedimos também que todos os presentes, encarnados e desencarnados, sejam acolhidos com carinho, serenidade e luz, a fim de que possamos absorver os ensinamentos trazidos nesta noite com humildade, discernimento e gratidão. Que esta casa continue sendo um ponto de harmonia, fraternidade e serviço ao bem. Que assim seja. Vamos convidar a Elisete, então, palestrante da noite, para que profira suas palavras. Obrigada, Galeli.
Vamos só arrumar tecnicamente aqui, né? Boa noite a todos. É uma grande alegria sempre estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para a gente estudar um pouco, gravar aqueles ensinamentos que constantemente a gente lê, a gente vivencia, mas sempre... Desculpe. Sempre é bom reforçar esse conhecimento. E o tema escolhido para a reflexão de hoje é o perdão. Né? A motivação para a escolha desse texto, desse assunto, ele se deu pela leitura do texto número 10 do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier. Então, com a leitura desse texto, nós pensamos nesta reflexão de hoje. Esse texto do Boa Nova eu vou ler lá no finalzinho da exposição, para deixar vocês assim um pouquinho curiosos, né? Então, o perdão incondicional, ele é muito raro nos dias atuais. Além de a gente não perdoar com facilidade as ofensas de parentes, amigos, a gente encontra muita dificuldade para a sua prática, principalmente quando se refere aos inimigos. Então imagine, se a gente não consegue perdoar alguém da família, menos vontade, menos disciplina a gente vai ter para fazer essa prática com os inimigos. E o que é que provoca essa dificuldade da gente perdoar? Na maioria das vezes é o nosso orgulho, né? Porque sempre nós queremos ter razão. Sempre nós queremos dar a última palavra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o perdão, que é uma lição que todos nós precisamos ainda treinar bastante. E vamos iniciar com um vídeo que é bem interessante para a gente ter o tom da nossa reflexão hoje. Jesus, por que eu tenho que perdoar as pessoas? Às vezes elas me magoam tanto. Agnes, você já viu uma flor crescer no meio de uma pedra? Uma flor? No meio de uma pedra? Isso é impossível. Olhe aqui. Essa flor não escolhe onde nascer, mas ela cresce mesmo assim. O perdão é assim. Ele pode nascer mesmo quando tudo parece duro e difícil. Mas elas me magoam, Jesus. As pessoas falam coisas ruins e me deixam triste. Por que eu deveria perdoar? Vou te explicar. Se você segurar uma pedra que está muito quente, o que vai acontecer com as suas mãos? Ué, ela queima minha mão. Exatamente, Agnes. A raiva e a mágoa são como uma pedra quente. Quanto mais você segurar, mais ela vai machucar. Perdoar é soltar a pedra e deixar sua mão sarar. Mas, e se alguém me magoar de novo? Perdoar não significa que você precisa esquecer ou deixar que te machuquem de novo. Significa que você escolhe não carregar o peso da mágoa. Então, perdoar é como cuidar de mim mesma? Isso mesmo, Agnes. Quando você perdoa, você liberta seu coração para ser leve e feliz de novo. E sabe de uma coisa? O quê? O perdão, além de ser um presente que você dá a si mesma, pode até ajudar o outro a crescer, como a flor que vimos no meio da pedra. Lembre-se, o perdão é a chave para um coração feliz. Muito obrigada, Jesus! Então, com essa historinha, para nos colocar no clima da nossa reflexão, porque é uma reflexão que é bastante dura, né? É um dos aprendizados, talvez, mais difíceis que a gente precisa fazer, o de perdoar. Porque a gente também precisa ser perdoado. Muitas vezes a gente pensa que é só a gente que tem que perdoar. E nós não pensamos o quanto
os nossos irmãos precisam também nos perdoar. A gente precisa lembrar sempre daquelas palavras de Jesus, quando ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês lembram da passagem, né? Ninguém atirou, né? E qual foi a conduta daqueles que lá estavam? Iniciando pelos mais idosos, foram se retirando. Por quê? Porque tinha uma quantidade maior de pecados. Então eles foram se dando conta e todos foram se afastando. Porque quem de nós nunca se equivocou? Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca faliu nos seus objetivos ou nas suas intenções? Todos nós. Então, se nós precisamos dar o perdão, é porque nós precisamos receber o perdão. E o maior exemplo, a maior confirmação disso é a nossa própria reencarnação, que ela é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, a nos oferecer uma nova chance para o resgate dos nossos débitos e a retomada da nossa caminhada de aprendizado sem fim. Né? Vocês já imaginaram se nós, por alguns segundos, fôssemos Deus? Será que a gente se perdoaria e daria uma nova oportunidade para a gente voltar e começar de novo? Né? É bem importante a gente pensar nisso. Será que a gente se perdoaria e permitiria que voltasse? Então vamos lá. O que é o perdão? No dicionário a gente vai encontrar: é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então isso é o que a gente encontra no dicionário, que é o perdão. Aí nós temos o Alberto Almeida, que ele é um palestrante espírita, médico, que pertence à Federação Espírita do Pará, e autor do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Então, alguém que se dedicou a estudar bastante sobre o perdão. E ele diz assim: o perdão é uma lei da natureza. Aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. Tanto requisita essa competência que nós estamos aqui estudando para ver como é que nós podemos fazer. E nós ainda encontramos muitas dificuldades. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. Quais limitações? As limitações que são impostas pelas nossas imperfeições. Né? O orgulho, a vaidade, a vontade de dominar, o desejo de vingança. Alguém fez uma coisa para mim e eu quero retribuir o ataque. Né? Então nós estamos ainda hoje buscando estudar. É a nossa estratégia de libertação. Quando a gente conseguir entender exatamente que quando nós soltamos a pedra, como Jesus disse para a menina, quando nós soltamos a pedra que queima a nossa mão, a gente se liberta do calor que queima, do peso, e nós nos libertamos do sentimento que nos faz mal. Porque assim como simbolicamente queima a mão, quando o perdão não dado,
ele queima o nosso coração. Daqui um pouquinho nós vamos ver os sintomas físicos que a gente tem decorrentes do não perdão. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Então é um posicionamento nosso, de acordo com o aprendizado que a gente consegue ir fazendo. E aí nós temos o nosso grande Divaldo Pereira Franco, que nos diz assim: perdoar é um ato importante para a evolução. Se a gente não conseguir perdoar, se enxergar como alguém que comete erros, assim como os nossos irmãos, que a gente identifica facilmente, a gente não vai evoluir. Porque nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar sentindo raiva, ódio, querendo brigar. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Então, quando a gente fala em perdão, que nem Jesus também falou naquela historinha inicial, não quer dizer que se eu perdoar, eu devo passar a ter uma grande amizade. Não. Eu tenho que me livrar do desejo de devolver, de revidar, de me vingar. Eu não preciso manter um relacionamento próximo com alguém que a gente não tem afinidade. Que eu não tenho afinidade. Mas o que eu preciso é não desejar o mal dele. É um processo, às vezes quando a gente fala, perdoa e esquece. Não, esquecer é ter amnésia. É outra coisa. Né? Então, eu perdoo, eu não sinto mais aquele mal-estar quando eu encontro a pessoa na rua. E eu quero que ela vá bem, lá na caminhada dela. Não é? Perdão é treinamento. Isso é um treinamento que a gente faz. Quando a gente consegue encontrar uma pessoa que se portou de uma forma inadequada e não sentir nada. Isso é perdão. Mas que a gente vai lembrar, vai. E isso a gente tem que treinar. Então, Divaldo nos diz, perdão é treinamento. E aí ele nos lembra que nós também precisamos de perdão, porque nós também erramos. Se a gente não errasse, a gente não estaria aqui na Terra, encarnado, né, tentando aprender alguma coisa. Nazareno Feitosa, ele é um expositor espírita, estudioso da doutrina, e ele nos diz que o perdão é um instrumento de evolução, o sacrifício mais agradável a Deus. E a falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade. Então, por que sacrifício mais agradável a Deus? Porque quando nós começamos a treinar o perdão, é porque nós realmente estamos convictos da necessidade de fazer a nossa reforma íntima. E aí, a gente tem que se esforçar. É o nosso esforço. E isto é agradável, por quê? Porque realmente comprova a nossa boa intenção de nos melhorarmos. E a falta de perdão está ligada ao orgulho e à vaidade, a gente já falou, porque parece que sempre a gente tem que dar a última palavra. Parece que sempre a gente tem que ter razão. É difícil a gente admitir quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, quando a gente não entende e quando a gente está errado. Né? É difícil.
né? E por que é difícil? Porque o nosso orgulho ainda está muito presente. Porque eu não posso me sentir menor do que a outra pessoa. Né? Então, precisamos pensar bastante quando temos essa dificuldade por trás de perdoar. Por trás disso está o nosso orgulho e a nossa vaidade e outras das nossas imperfeições. E o Haroldo Dutra Dias, que é também um palestrante espírita e um estudioso da doutrina, ele nos diz que o perdão é um remédio capaz de curar e libertar a alma. E é a condição para mantermos nossa integridade física, psíquica. Depois eu vou falar do físico. Né? Então, remédio capaz de curar e libertar a alma. Quando nós estamos com uma situação que a gente tem raiva de alguém, às vezes diz assim, eu vou pisar no pescoço, eu vou brigar. Como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito nesse momento? A gente não pensa em outra coisa. Remédio para curar e libertar a alma. Né? Precisamos estar atentos a isso. Todos nós já conhecemos, já convivemos, talvez, com pessoas que eram muito raivosas, que qualquer coisa queriam brigar, qualquer coisa queria sair correndo atrás. Né? Assim você vê até no trânsito. Alguém ultrapassa, o outro não concorda. Imagina, é um carro inferior ao meu carro. E daí já sai correndo. Se a pessoa faz isso no trânsito por uma coisa tão pequena, imagina quando há uma ofensa maior, há uma discussão maior, como é que as pessoas ficam? Como é que fica o coração? E a gente esquece todo o resto porque só tem em mente a vingança. Né? Com isso nós aprisionamos o nosso espírito, não permitimos que ele veja outras alternativas para que a gente possa fazer aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, que é evoluir, que é aprender. Então, resumindo esses nossos 4 palestrantes espíritas, a gente pode ver que o perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. Se a gente não aprender a perdoar, nós não vamos conseguir evoluir. É um importante exercício para a correção das nossas deficiências. Quando a gente para pensar, por que eu me incomodei com isso? A gente chega em alguma imperfeição nossa. Não é tão simples como eu estou falando, mas é um exercício que a gente precisa ir fazendo e ele vai se tornando uma rotina para a gente. É uma virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e treinamento disciplinado. Nós não vamos começar a perdoar sinceramente e incondicionalmente se a gente não tiver boa vontade, vigilância de pensamento e disciplina. Né? Nós tomamos a decisão, por isso que é um sacrifício que agrada a Deus, porque é uma decisão firme de realmente mudança nossa. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus?
E a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se a gente tomar só esses 3 itens, né? Benevolência para com todos, bondade. Bondade no olhar, bondade nas palavras, bondade nas atitudes, bondade no pensamento. Indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão, tolerância, porque nós também precisamos da indulgência dos nossos irmãos. E perdão das ofensas, porque nós também precisamos que nos perdoem. Era dessa forma que Jesus entendia a caridade. Bondade, tolerância e perdão. Na questão 661, também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque às vezes a gente fica assim, né? Faz um monte de coisa durante o dia e à noite, antes de deitar, faz uma oração e pede perdão por aquilo que eu fiz de errado. A gente nem para pensar o que a gente fez, né? E daí a gente acha que fazer uma prece, né, vai perdoar os nossos pecados. E os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais que as palavras. Né? Então, só o obtém mudando de proceder, mudando a nossa conduta. Como é que a gente vai mudar a nossa conduta, o nosso pensamento? Fazendo reforma íntima. Trabalhando as imperfeições. E os espíritos então falaram para Allan Kardec: as boas ações são a melhor prece. Por isso, os atos valem mais que as palavras. Nesse sentido, o perdão é a nossa estratégia de libertação. Vamos lembrar que Jesus entendia a caridade como bondade, indulgência e perdão. Não é? Então, só para a gente lembrar, porque agora, então, eu vou passar a contar para vocês uma pequena história. Alguns já devem conhecer, porque não é a primeira vez que eu falo, mas ainda preciso aprender muito, que é a história que se chama O Merecimento, que está nesse livro, A Vida Escreve, ditado por Hilário Silva, a Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco e Valdo Vieira. Essa história, ela narra o caso do Saturnino Vieira, um homem espírita, trabalhador de uma casa espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar o seu semelhante, seja no âmbito familiar, na casa espírita ou no trabalho profissional. Num belo dia, operando uma máquina de que era condutor, o Saturnino feriu a mão. Então ele foi socorrido, foi para o hospital, fez uma cirurgia na mão e ele tinha machucado assim o braço todo, mas o braço era pouca coisa e a mão ele perdeu o dedo polegar.
né? E os demais dedos mantiveram a sua integridade, o seu movimento, tudo certinho, né? No período de recuperação dele, antes dele retornar para a casa espírita, as pessoas ouviam, né, falavam que, nossa, aquilo que a gente fala também, né? Um homem tão bom passar por essa situação, tem tanta gente ruim, e aí já aproveitamos e julgamos um pouquinho, né? Tem tanta gente ruim, e ele que é tão bom ajuda tanta gente a passar por um sofrimento desses. E o Saturnino começa a ficar um pouco acreditando nisso. E aí algumas pessoas também diziam que, como ele era espírita, ele deveria receber até uma proteção maior, né? E já que ele tinha o apoio dos espíritos e tal, ele poderia, né, poderiam ter evitado isso com ele. E o Saturnino ficou assim bastante triste. Ele começou a achar que tudo que ele fazia, né, não valeu de nada. Afinal de contas, estava ele ali, perdeu um dedo, né, e ele foi acreditando naquilo que as pessoas iam falando, né? Que ele devia ter sido mais protegido, mais cuidado. E aí ele retornou para a casa espírita. Ele se recuperou e ele retornou junto com a esposa, que também trabalhava na casa espírita. E claro que ele chegou lá com esses pensamentos que ele tinha. Puxa vida, trabalho há tantos anos aqui, não me cuidaram. E aí, o orientador espiritual das tarefas se dirigiu ao Saturnino para que ele não se sentisse desamparado e nem triste, porque todas as dores são decretadas pela justiça divina. Todos os sofrimentos que a gente tem, eles são justos. Embora às vezes a gente não conheça as razões, mas a gente pode ter a certeza de que são justos. E aí, esse senhor, esse orientador espiritual, Macário, ele diz assim: há 80 anos, você, Saturnino, era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito tempo. Você, e aí ele continua, e você implorou na existência humilde em que viesse, e você implorou uma existência humilde em que viesse a perder o braço no trabalho útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para te elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas você perdeu só o dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento, de liberdade, libertação. Né? Então, essa
Essa história é uma narrativa real, né, que nos conta que ele perderia o braço todo e perdeu só o dedo pelas boas ações que ele praticou. Então, quando a gente lembra o que Jesus falou da caridade, bondade, tolerância, indulgência e perdão, bondade. E o que é ser bom? Ajudar os nossos irmãos, ter bondade nas palavras, no olhar. Tudo isso faz com que a gente vá saudando débitos que a gente nem sabe que tem. Ele não sabia que ele tinha feito isso com um funcionário, um escravo que trabalhava para ele. Mas ele pagou, vamos dizer, 90% da dívida. Pelas boas ações, pelo trabalho no bem. E é aquilo que Jesus nos disse, está escrito no Evangelho de Pedro. É o amor que cobre uma multidão de pecados. É através das boas ações que podemos diminuir o impacto de nossas provas diante da lei. Porque a gente não tem conhecimento quais são os débitos que a gente tem, trazendo. A gente mal e mal sabe o que a gente fez nesta existência. E aquilo que a gente traz ainda como prova da justiça divina, né? Todos nós trazemos alguma coisa. E muita coisa nós podemos ir acertando através do amor. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Jesus nos disse isso. Então, nós falamos da parte física, né? O perdão é terapêutico. As pessoas adoecem com mais facilidade, porque a mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando alguém tem em mente somente a vingança, quem vê maldade em tudo, entra num círculo de depressão, acaba causando desequilíbrios psíquicos. E aí você começa com medicação, aí você baixa a imunidade e o teu organismo começa a apresentar doenças. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que a gente revive a situação que provocou a mágoa, o nosso organismo sofre o estresse como se a situação estivesse acontecendo de novo. Né? Então, quando acontece alguma briga e eu seguro toda aquela mágoa, quando eu encontrar com a pessoa, o meu organismo vai reviver. Né? Então, vai desencadear substâncias químicas negativas. Quando a gente briga com alguém, dá dor de estômago, a gente não consegue comer, daí dá dor de cabeça, daí a gente toma um remédio para dor de cabeça e daí afeta outra coisa. Falando assim, num linguajar simples, daquele que eu conheço, né? Então, quando nós temos mágoa, raiva no nosso coração, o nosso corpo sofre. Nós adoecemos muito mais. Né? A minha infelicidade não é o resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Como é que eu reajo? Dá para perceber que sempre depende da gente?
né? Então, se eu estou infeliz, não é porque alguém fez alguma coisa para mim. É como eu recebi aquilo que fizeram. Bondade, indulgência e perdão. Se a gente começar a treinar essas 3 palavrinhas no nosso dia a dia, a gente vai ficar mais leve, mais tranquilo, como Jesus falou para Agnese ali no videozinho que a gente acabou de assistir. O perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Para a gente trabalhar bondade, indulgência e perdão, nós precisamos de oração e vigilância. Orai, vigiai e orai. A prece nos fortalece e a vigilância nos desperta. Quando a gente fala o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Então nós não precisamos esquecer plenamente. A gente precisa não querer a vingança, não se magoar mais com isso. E aí nós temos aquilo que a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou e que no meio dela tem: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, agora eu vou contar para vocês a história do perdão, que está no livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, que é este aqui. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos ao redor do lago haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então aqui nós temos um mapa, mais ou menos, só para a gente se localizar um pouquinho. Então, Cafarnaum e Nazaré, que são as duas cidades que vão ser citadas na nossa história. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. E foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão com grandes dificuldades. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que buscaram neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-los. Naquela época também já tínhamos fake news, né? Então já tinha falsas notícias para desmoralizar a Jesus. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criara com a primeira investida dos inimigos de sua doutrina. Mas ele aproveitou sempre todas as oportunidades para melhores lições na esfera do ensinamento.
vamos lembrar também que as atitudes valem mais que as palavras. Então, se eu fico falando de perdão, como é que é a minha prática? Aí a gente vai ver como é que Jesus se portou nessa narrativa aqui, né? Então, ele aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu com os seus discípulos. Filipe e Simão Pedro, que eram os mais exaltados, chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Tamanhas foram as discussões em Nazaré, que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade de discípulos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Então Jesus, com seus apóstolos, com seus discípulos, foi a Nazaré para fazer a pregação e lá encontrou bastante resistência. E alguns dos seus discípulos discutiam com os opositores. Então Jesus calmamente pediu para que voltassem a Cafarnaum. Essas são algumas imagens de lá. E não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas situações a seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Filipe e Simão Pedro procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos de servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, ajuntava Felipe. Então os dois inconformados, dizendo que defendiam Jesus, né? Por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e amor. Imaginem a cena mais ou menos como atire a primeira pedra, né? Quando eles dizem, Senhor, devemos apedrejar ou não? Ele se abaixa e fica arriscando e fica todo mundo ansioso pela resposta. Aqui também, Filipe e Simão Pedro perguntam e ele calmamente os observa. E aí, saindo daquele pensamento, o mestre diz, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia.
atos são melhor do que palavras. Precisamos aprender como é que a gente vai ser exemplo. Jesus estava sendo exemplo. Ele não discutiu com ninguém. E ele trouxe os seus apóstolos para que eles, com o tempo, fossem aprendendo a lição. Assim como nós temos o tempo. Mas aí o Filipe, que estava mais nervoso, ele diz: mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às rogações de Nazaré falava mal de nós. E Jesus responde: agradar a todos é marchar pelo caminho largo. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E às vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Filipe continua: se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e disse: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Se o irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-los com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. E foi aí então que Simão Pedro fez aquela célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu hei de perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. E no dia inesquecível do Calvário, em frente a seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, estas foram as suas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que nós possamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou? Quem nunca se equivocou? E lembremos que a própria reencarnação, o fato de nós aqui estarmos, é o perdão, é a prova do perdão incondicional de Deus, que nos oferece uma nova chance de resgatar os nossos débitos e retomar a nossa caminhada de evolução.
Pensemos nisso. Obrigada. Obrigado, Elisete, pela excelente reflexão da noite. Pessoal, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso momento espiritual de hoje. Vamos serenar a nossa mente. Pedir para que todos fechem os olhos. E vamos meditar com base no livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade trançando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará rosanas, de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente noite, que abençoe o nosso retorno aos nossos lares, que assim seja. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário, nós teremos uma nova palestra.
E importante trazer os irmãos que a casa faz um trabalho social todo segundo sábado de cada mês, distribuído alimentos, roupas às pessoas menos favorecidas. Então, quem tiver interesse de doar roupas, calçados, enfim, a casa para que possa fazer esse trabalho, nós agradecemos. Obrigado a todos, boa noite, sejam sempre bem-vindos.